Por que você se sente culpado por coisas que não fez, por necessidades que não teve culpa de ter, por sentimentos que são naturalmente humanos? Por que há uma voz dentro da sua cabeça que te acusa constantemente, que transforma cada desejo em egoísmo, cada limite em crueldade, cada ato de autocuidado em traição? Por que carrega um peso invisível que faz você se desculpar por existir, por ocupar espaço, por ter o direito básico de ser quem você é? Se essas perguntas fizeram seu estômago se contrair, prepare-se para uma revelação que Jung descobriu explorando as camadas mais profundas da manipulação psicológica. A culpa que devora sua alma não nasceu de você. Ela foi implantada em você como um vírus mental, programada para te manter pequeno, controlável, sempre disponível para servir às necessidades alheias enquanto nega as suas próprias. A culpa tóxica é a arma de controle mais sofisticada já criada. Ela não precisa de prisões físicas ou ameaças externas. Ela transforma sua própria mente em uma cela, onde você se torna simultaneamente o prisioneiro e o carcereiro. É um sistema de dominação que funciona de dentro para fora, fazendo você acreditar que merece sofrer, que não tem direito de ser feliz, que sua função na vida é se sacrificar pelos outros. Jung descobriu que a culpa patológica é sempre sobre controle. Não é sua consciência moral te guiando. É um mecanismo de manipulação que alguém instalou em você para garantir que você nunca questione, nunca se rebele, nunca priorize suas próprias necessidades. É como ter um sistema de alarme interno que dispara toda vez que você tenta ser autêntico, livre, verdadeiramente você mesmo. Você não é uma pessoa má por questionar essa culpa. Você é uma pessoa inteligente o suficiente para perceber que algo está errado, quando se sente culpado por ser feliz, por ter sucesso, por estabelecer limites, por dizer não. Você não é egoísta por querer se libertar desse peso. Você é corajoso por reconhecer que merece uma vida, onde não precisa se desculpar por existir. Este vídeo não é sobre como se tornar uma pessoa sem consciência moral. É sobre como distinguir entre culpa saudável, que te orienta quando você age contra seus valores, e culpa tóxica, que te ataca por simplesmente ser humano. É sobre reconhecer que sua alma foi sequestrada por vozes que nunca deveriam ter entrado na sua cabeça. Se isso tocou em você, segue o canal. Aqui você vai se encontrar. Há uma sensação que Yu conhece bem. É aquele aperto no peito quando você pensa em fazer algo apenas para si mesmo. É o peso que desce sobre você quando alguém demonstra desapontamento, mesmo que você não tenha feito nada errado. É a ansiedade que surge quando você considera estabelecer um limite, como se proteger sua energia fosse um crime contra a humanidade. Essa culpa tem uma textura específica. Ela é pegajosa como mel, grudando em cada pensamento de autocuidado e transformando-o em egoísmo. É fria como gelo quando você tenta celebrar suas conquistas, sussurrando que você não merece estar feliz enquanto outros sofrem. É pesada como chumbo quando você considera priorizar suas necessidades, como se isso fosse uma traição mortal a todos que te amam. Jung sabia que essa culpa não é natural. Ela foi cultivada em você desde criança através de olhares de decepção, suspiros pesados, frases aparentemente inocentes que carregavam veneno emocional. Você só pensa em si mesmo. Que decepção você é! Depois de tudo que fiz por você, como você pode ser tão egoísta? Cada uma dessas frases foi como uma gota de ácido corroendo sua capacidade de se amar. A criança que você foi aprendeu que existir com necessidades próprias era perigoso, que ter desejos era egoísmo, que querer atenção era ser problemático, que expressar descontentamento era ser ingrato, que ter limites era ser cruel. Você desenvolveu uma alergia à própria humanidade, uma rejeição automática a qualquer impulso que colocasse você em primeiro lugar, mesmo quando isso era necessário e saudável. Essa programação foi tão eficiente que você nem percebe mais quando está operando sob sua influência. Você simplesmente sente o aperto familiar no peito,
quando pensa em dizer não, a ansiedade conhecida quando considera estabelecer um limite, a culpa automática quando se permite um momento de alegria genuína. É como ter um software malicioso rodando em segundo plano, sabotando qualquer tentativa de auto-amor. A culpa se manifesta de 1000 formas sutis. Você se desculpa por chorar, como se suas lágrimas fossem uma inconveniência para o mundo. Se sente mal por estar cansado, como se sua humanidade fosse uma falha de caráter. Sente culpa por ter sucesso, como se sua felicidade automaticamente causasse sofrimento alheio. Carrega o peso de problemas que não criou e responsabilidades que nunca foram suas. Jung descobriu que a culpa tóxica funciona como um sistema de controle remoto. Quem a instalou em você pode ativá-la à distância com um olhar, um suspiro, uma frase carregada de implicação. Não precisam mais te controlar diretamente. Você mesmo se controla, antecipando sua decepção, evitando qualquer comportamento que possa despertar sua desaprovação. O mais cruel é que você pode ter se tornado especialista em induzir culpa em si mesmo antes que outros precisem fazer isso. Você se pune preemptivamente por desejos que nem chegou a expressar, por limites que nem tentou estabelecer, por necessidades que nem admitiu ter. É como ter internalizado um tirano que trabalha 24 horas por dia para manter você na linha. Essa culpa se alimenta da sua bondade natural. Ela usa sua empatia contra você, transformando sua capacidade de se importar com outros em uma arma de autodestruição. Faz você acreditar que cuidar de si mesmo é automaticamente prejudicar outros, que sua felicidade diminui a felicidade alheia, que seus direitos entram em conflito com os direitos de todos ao seu redor. A sensação de estar sempre devendo algo é constante, como se você tivesse nascido em débito com o mundo e precisasse passar a vida inteira pagando por ter o atrevimento de existir, como se sua presença fosse um favor que outros te fazem e você precisasse retribuir através de disponibilidade infinita, sacrifício constante, abnegação total. Jung sabia que essa culpa cria uma cisão interna devastadora. Parte de você quer crescer, quer brilhar, quer ocupar seu espaço legítimo no mundo, mas outra parte, programada pela culpa, sabota qualquer movimento nessa direção. É como ter um sistema imunológico emocional que ataca sua própria felicidade como se ela fosse uma doença, mas ainda tem algo mais profundo que você precisa enxergar. A armadilha mais sofisticada da culpa tóxica é como ela se disfarça de virtude moral. Você desenvolveu uma identidade inteira baseada em ser a pessoa boa, que nunca incomoda, nunca exige, nunca prioriza a si mesma. Jung chamava isso de identificação com a persona do Salvador, quando você confunde sua própria identidade com o papel de quem existe para resolver problemas alheios. O altruísmo excessivo se tornou sua prisão dourada. Você acredita genuinamente que sua função na vida é cuidar de todos, resolver todos os problemas, estar disponível para todas as necessidades. Desenvolveu uma compulsão de ser útil, que funciona como uma droga. Você só se sente valioso quando está sendo explorado, só se sente amado quando está sendo usado. A responsabilidade hipertrofiada virou sua forma de existir. Você se sente responsável pelos sentimentos alheios, pelos problemas que não criou, pelas consequências de escolhas que não fez. Carrega o peso emocional de famílias inteiras, assumindo culpas que não são suas, como se fosse um absorvente de toxicidade humana. O mártir complexo se tornou sua identidade. Você encontra propósito no sofrimento, significado no sacrifício, valor na abnegação. Como se sua única forma de ser importante fosse através da dor que carrega pelos outros. Como se amor fosse sinônimo de sofrimento e cuidado fosse sinônimo de autodestruição. Jung descobriu que essas defesas criam uma sombra, todos os aspectos egoístas da sua personalidade, que foram banidos porque a culpa os tornou inaceitáveis.
Sua sombra contém não apenas seus defeitos, mas também seu direito legítimo de ter necessidades, de estabelecer limites, de priorizar seu bem-estar, de existir sem se justificar. A sombra se manifesta quando você sente irritação com pessoas que fazem o que você não se permite fazer. Quando vê alguém estabelecendo limites firmes e sente indignação, pode ser porque eles estão expressando uma capacidade de autoproteção que você enterrou. Quando critica quem só pensa em si mesmo, pode ser porque eles têm um amor próprio que você aprendeu a considerar pecado. Você pode reconhecer sua sombra observando o que mais te incomoda nos outros. Aquela pessoa que não se sacrifica pelos outros, ela pode ter algo que você perdeu, a capacidade de se amar. Aquele que é egoísta e prioriza suas necessidades, ele pode ter uma relação saudável consigo mesmo que você foi ensinado a rejeitar. A culpa tóxica funciona como um sistema de alerta que dispara sempre que você se aproxima muito da autenticidade. É como se houvesse um detector de autorrespeito na sua mente, programado para soar o alarme toda vez que você tenta se tratar com a mesma bondade que oferece aos outros. Quanto mais você tenta se amar, mais alta fica a sirene da culpa. O autoconceito que você desenvolveu é fundamentalmente baseado na negação de si mesmo. Você aprendeu que ser bom significa ser invisível para suas próprias necessidades, que ser amoroso significa se anular em favor dos outros, que ser espiritual significa negar qualquer impulso de autocuidado. Sua bondade se tornou indistinguível da sua autodestruição. Jung sabia que a culpa patológica cria um círculo vicioso. Quanto mais você se sacrifica, mais as pessoas esperam que você se sacrifique. Quanto mais você assume responsabilidades que não são suas, mais responsabilidades são colocadas sobre você. Quanto mais você se torna disponível para resolver problemas alheios, mais sua própria vida se torna um problema sem solução. A manipulação emocional que gerou essa culpa pode ter sido tão sutil que você nem percebeu que estava acontecendo. Pode ter vindo disfarçada de amor, de cuidado, de fazer o melhor para você. Pode ter sido apresentada como lições morais, ensinamentos espirituais, educação sobre como ser uma boa pessoa. Mas o resultado foi o mesmo. Você aprendeu a se odiar disfarçadamente de amor pelos outros. O mais insidioso é como essa culpa se perpetua através dos relacionamentos que você atrai. Inconscientemente, você pode buscar pessoas que confirmem sua programação, que te façam sentir culpado por ter necessidades, que reforcem a ideia de que você existe para servir. Como se sua psique buscasse reproduzir a dinâmica familiar que criou a culpa original. É aqui que muitos entram em colapso, mas não é o fim. Há um momento na vida de quem carrega culpa tóxica em que todo o sistema de autossacrifício desmorona. Pode ser um burnout emocional tão severo que você literalmente não consegue mais cuidar de ninguém, nem mesmo de si mesmo. Pode ser uma depressão profunda quando você finalmente percebe que passou décadas vivendo para todos, menos para você. Pode ser uma raiva explosiva direcionada às pessoas que sempre tiraram proveito da sua disponibilidade infinita. Pode ser um momento devastador quando você reconhece que foi condicionado a sentir culpa por impulsos humanos básicos, querer ser feliz, buscar realização, ter limites, priorizar seu bem-estar. Pode ser quando você percebe que passou a vida inteira pedindo desculpas por existir, se justificando por ocupar espaço, se sentindo culpado por não ser um fantasma conveniente. Esse colapso não é uma falha moral. É sua psique forçando você a confrontar a verdade que tem evitado. Você tem o direito de existir para si mesmo, não apenas para os outros. Você tem o direito de ter necessidades sem culpa, de estabelecer limites sem crueldade, de priorizar seu bem-estar sem egoísmo. Jung chamava isso de confronto necessário com a sombra reprimida. É quando todas as virtudes que você cultivou se revelam como prisões douradas. Sua bondade excessiva se mostra como medo de rejeição. Sua disponibilidade infinita se revela como vício em aprovação.
Sua tendência ao autossacrifício se expõe como o terror da própria autenticidade. É como descobrir que você tem vivido uma vida inteira baseada em mentiras sobre o que significa ser uma boa pessoa. Jung descobriu que esse colapso é sagrado. É o que ele chamava de morte do ego falso, um processo doloroso, onde todas as identidades baseadas na negação de si mesmo são destruídas para que algo mais verdadeiro possa nascer. É como uma demolição controlada da persona que você construiu sobre os alicerces da culpa tóxica. Durante essa crise, você pode sentir uma raiva intensa contra as pessoas que se aproveitaram da sua programação para servir. Pode sentir indignação contra quem te ensinou que amar outros significava se odiar, que cuidar da família significava se abandonar, que ser espiritual significava negar sua humanidade. Essa raiva é importante. É sua alma finalmente se defendendo. O pânico que surge não é apenas medo do futuro, mas terror de descobrir quem você seria se parasse de se sentir culpado por existir. É o medo de que, se você começar a se amar verdadeiramente, se tornar egoísta, como sempre foi acusado de ser. É o pavor de descobrir que talvez você nunca tenha sido amado por quem realmente é, mas apenas pelo que oferecia. Mas Jung sabia que esse medo esconde uma verdade libertadora. Você não é responsável pelos sentimentos, problemas ou felicidade de outras pessoas adultas. Você não nasceu devendo nada a ninguém. Sua função na vida não é se anular para que outros brilhem. Você tem o direito sagrado de existir para si mesmo. A crise te força a questionar tudo: suas lealdades, seus sacrifícios, suas definições de amor e bondade. Te obriga a perguntar se o que você chamou de amor não era na verdade dependência emocional, se o que você chamou de bondade não era apenas medo de conflito, se o que você chamou de espiritualidade não era apenas negação da própria humanidade. Durante essa noite escura da alma, você pode se sentir perdido, como se todas as suas referências morais tivessem desaparecido. Isso é aterrorizante, mas é também libertador. É o espaço vazio necessário para que uma nova forma de bondade possa nascer. Uma bondade que inclui você, que não exige sua destruição como preço. Jung descobriu que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, sempre exige que você traia as expectativas tóxicas que outros têm sobre você. Exige que você decepcione pessoas que se acostumaram com sua disponibilidade infinita. Exige que você escolha sua integridade sobre a aprovação alheia. A culpa tóxica começa a se revelar pelo que realmente é, não consciência moral, mas um sistema de controle. Não amor pelos outros, mas medo da própria liberdade. Não bondade genuína, mas terror de ser rejeitado por ser autêntico. É como descobrir que você tem sido escravo de um mestre que só existia na sua mente. Quando você finalmente questiona a culpa, quando para de aceitar automaticamente que está errado por ter necessidades, algo extraordinário acontece. Você descobre que pode amar outros sem se odiar, que pode ser bondoso sem se destruir, que pode cuidar sem se abandonar. A verdadeira moral não exige sua aniquilação como sacrifício. Se você sentiu isso, escreve "Eu senti isso" nos comentários. A ruptura com a programação da culpa tóxica é como retirar um chip de controle mental que operava há décadas. É doloroso, porque você pode ter construído relacionamentos inteiros baseados na sua disponibilidade para absorver problemas alheios. Jung sabia que esse processo de libertação sempre envolve decepcionar pessoas que se acostumaram com sua autodestruição. O caminho de volta para si mesmo começa quando você para de assumir responsabilidade por sentimentos que não causou. Quando reconhece que se sentir culpado por estabelecer limites é evidência de que o limite era necessário. Quando aceita que pessoas saudáveis não tentam induzir culpa em você por cuidar de si mesmo. Jung descobriu que a individuação exige que você desenvolva imunidade à manipulação emocional, que aprenda a distinguir entre culpa saudável, que surge quando você age contra seus valores genuínos, e culpa tóxica,
que surge quando você age a favor de si mesmo. A primeira o orienta, a segunda o controla. O processo exige que você se torne pai e mãe protetor da criança interior que foi programada para se sentir culpada por existir, que ofereça para ela a validação que nunca recebeu. Você tem o direito de ter necessidades. Você não nasceu para ser invisível. Você merece amor que não exige sua destruição como preço. A cura mais profunda vem quando você aprende a sentir orgulho saudável ao invés de culpa tóxica, quando se permite celebrar suas conquistas sem imediatamente minimizá-las, quando aceita elogios sem sentir que precisa devolvê-los ou compensá-los com autodepreciação, quando ocupa espaço sem se desculpar por existir. Jung sabia que você precisa desenvolver uma nova definição de bondade, uma que não exija sua aniquilação. Bondade verdadeira inclui bondade consigo mesmo. Amor real inclui amor próprio. Compaixão genuína inclui autocompaixão. Você não pode dar aos outros o que não tem e não pode amar verdadeiramente enquanto se odeia. Parte da libertação é aprender que estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado. Que dizer não para alguns pedidos te permite dizer sim de forma mais genuína para outros. Que cuidar de si mesmo não diminui sua capacidade de cuidar dos outros. Na verdade, a aumenta, porque você cuida a partir da abundância, não da escassez. A jornada também envolve redesenhar seus relacionamentos. Algumas pessoas podem não aceitar sua nova recusa em se autodestruir em nome do amor. Algumas podem tentar reativar sua programação de culpa quando você para de estar infinitamente disponível. Isso é doloroso, mas necessário para a sua saúde emocional. O trabalho mais profundo é reconhecer que você pode ser uma pessoa moralmente íntegra sem se sacrificar constantemente, que pode ser amoroso sem ser doormat, que pode ser bondoso sem ser explorado, que sua humanidade, incluindo suas necessidades, limites e direito à felicidade, não é um defeito a ser corrigido, mas uma característica a ser honrada. A transformação mais revolucionária acontece quando você percebe que se amar não torna você egoísta. Torna você capaz de amar outros de forma mais saudável. Quando você para de buscar validação através do sofrimento e começa a buscar realização através da autenticidade. E se você quiser um guia real para continuar esse caminho, talvez você esteja se perguntando como se libertar dessa programação na prática. Como distinguir entre responsabilidade saudável e culpa tóxica? Como estabelecer limites sem se sentir como uma pessoa terrível? Como desenvolver amor próprio sem se tornar insensível aos outros? Foi pensando nessa jornada de libertação emocional que criei o Manual da Alma. Não é um livro que te ensina a se tornar egoísta ou insensível. É um guia profundo para a descoberta mais importante da sua vida, que você pode amar outros sem se odiar, que pode ser bondoso sem se destruir. O Manual da Alma não promete que você vai se livrar da culpa tóxica instantaneamente. Promete que você vai aprender a questionar cada sentimento de culpa, a distinguir entre moral genuína e programação destrutiva, a construir uma vida baseada em valores reais ao invés de medo de rejeição. Este guia é para quem cansou de viver como escravo emocional de outros, para quem está pronto para descobrir que bondade verdadeira não exige autossacrifício, para quem quer aprender a diferença entre ser uma boa pessoa e ser uma pessoa conveniente. O Manual da Alma não é para quem quer se tornar insensível ou cruel. É para quem entende que a crueldade mais profunda é a que você pratica contra si mesmo todos os dias. É para quem está disposto a trair sua própria programação destrutiva para poder abraçar sua humanidade completa. Se você chegou até aqui, se reconheceu sua própria prisão de culpa neste vídeo, então você já sabe que chegou a hora. Você já cansou de pedir desculpas por existir. Você já ouviu o chamado da sua alma pedindo para ser libertada da culpa que nunca foi sua. O link está na descrição e no comentário fixado. Quando você finalmente se liberta da culpa tóxica,
quando para de se sentir mal por ter necessidades humanas básicas, quando aceita que merece amor que não exige sua destruição, algo extraordinário acontece. Você descobre que pode ser genuinamente bondoso. Não a bondade forçada do medo, mas a bondade espontânea de quem está em paz consigo mesmo. Jung descobriu que quando paramos de nos sacrificar compulsivamente, quando paramos de assumir responsabilidades que não são nossas, quando aceitamos que temos o direito de existir para nós mesmos, encontramos uma paz que não depende da aprovação alheia. Uma paz que vem de finalmente estar em harmonia com nossa própria humanidade. A culpa se transforma em discernimento moral genuíno. Você aprende a diferença entre responsabilidade saudável e codependência destrutiva, entre amor verdadeiro e vício em aprovação, entre bondade autêntica e people-pleasing compulsivo. Sua moral se torna sua própria, não uma imposição externa. Você não precisa mais da validação de outros quando tem sua própria aprovação para existir. Não precisa mais se desculpar por ter necessidades quando aceita que necessidades são humanas. Não precisa mais se sentir culpado por estabelecer limites quando entende que limites protegem sua capacidade de amar verdadeiramente. A liberdade que nasce não é a ausência de responsabilidade, mas a capacidade de escolher suas responsabilidades conscientemente. Não é a ausência de cuidado pelos outros, mas a inclusão de cuidado por si mesmo. Não é egoísmo, mas amor próprio que permite amor verdadeiro pelos outros. Aqui, no nosso canal, você pode ter necessidades sem culpa. Pode estabelecer limites sem se sentir cruel. Pode cuidar de si mesmo sem se sentir egoísta. Pode ser humano em toda sua completude, incluindo o direito sagrado de existir para si mesmo. Comenta o que esse vídeo despertou em você. Eu vou ler. A culpa que você carregou por tanto tempo não era evidência de que você é uma pessoa moralmente superior. Era evidência de que você foi programado para se autodestruir em nome do amor, para se anular em nome da bondade, para se odiar em nome da espiritualidade. Era uma cadeia invisível que mantinha sua alma em cativeiro. Jung sabia que o maior ato de coragem não é se sacrificar pelos outros, mas se recusar a aceitar que amor exige autodestruição. É reconhecer que você pode ser uma pessoa boa sem ser uma pessoa conveniente, que pode amar sem se odiar, que pode cuidar sem se abandonar. Você passou a vida toda tentando ser amado através do autossacrifício, da disponibilidade infinita, da negação das próprias necessidades, mas a verdade é que você só pode ser verdadeiramente amado quando é real, com suas necessidades, seus limites, seu direito sagrado de existir para si mesmo. A jornada continua, sempre continua, mas agora você não está mais preso na culpa que outros colocaram em você. Você está livre para construir uma vida baseada em valores genuínos, amor real, bondade, que inclui você mesmo. Quem sobreviveu à programação da culpa tóxica e emergiu não com egoísmo, mas com amor próprio saudável, quem aprendeu a diferença entre bondade verdadeira e autossacrifício compulsivo, quem escolheu honrar sua própria humanidade sem negar a humanidade dos outros, não precisa mais da aprovação do mundo para existir. Não porque se tornou insensível, mas porque encontrou algo mais precioso, a liberdade de amar a partir da abundância, não da escassez. Se esse vídeo falou com você, compartilha. E segue o canal, Aqui a Alma é Escutada.